Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Prime Time. Esta semana vamos falar de um dos casos mais mediáticos e famosos dos Estados Unidos, que é o caso da Black Dahlia. Neste episódio tenho mais uma vez comigo a minha amiga Berna, que vai conhecer este caso pela primeira vez. Olá Berna, obrigada por estar aqui outra vez. Sem problema, com gosto. Tu não sabes nada sobre este caso, não é? Nada. Eu quis mesmo deixar-te assim... Obrigadinha! Eu quis deixar-te em branco mesmo, porque lá está, primeiro porque realmente é um caso que é fácil de entender, ou seja, não há muitas nuances, não há muita coisa, e eu normalmente a ti peço-te que tu faças um papel um bocadinho mais de advogada do diabo, e neste caso não há muito isso, porque já vais perceber porquê, eu depois de te explicar o caso todo, vais perceber o porquê, mas não deixa de ser um caso um bocado frustrante, e então, como eu gosto, sei que tu te interessas pelo tema, também quis partilhar isto contigo e a ver o que é que tens para dizer no fim, e eu gosto sempre de saber as tuas opiniões e teorias e tudo isso. Ok. Muita expectativa em cima, mas... Exato. Bora! Ok, portanto, este caso é antigo, é muito antigo, é um caso de pouco depois do final da Segunda Guerra Mundial, mas, e depois vais perceber porquê, é um dos casos mesmo mais conhecidos nos Estados Unidos, é um dos casos que mais fez correr tinta, que mais apareceu nas notícias na altura, neste caso nos jornais, não é? Porque era os mídia que controlavam, ou os mídia principais, sim, os mídia principais na altura eram os jornais, e isto fez imenso furor e houve imensas teorias e houve imenso... aliás, ao longo dos anos houve filmes feitos sobre isto, há episódios de várias séries que falam sobre este tema, e então é um daqueles mais mediáticos e famosos, pelo menos nos Estados Unidos. Portanto, isto começa tudo na manhã de dia 15 de janeiro de 1947, em que durante um passeio matinal a caminho do sapateiro com a sua filha, Betty Bersinger descobriu num terreno abandonado em Los Angeles aquilo que à primeira vista lhe pareceu ser um manequim que estava descartado. Ao chegar-se mais perto, ou ver com mais atenção, Betty percebeu que estava a olhar para um cadáver feminino completamente drenado de sangue, cortado a meio pela cintura e que tinha os cantos da boca cortados até às orelhas, criando um efeito que é mais conhecido como Joker, mas até é conhecido, o nome oficial, entre aspas, é um Glasgow Smile, porque era uma coisa que se fazia muito na Escócia, quando havia aquelas guerras territoriais e por aí fora, era uma coisa muito comum na zona de Glasgow fazer-se, e claro, depois correu ao mundo, e até aqui em Portugal houve aquele caso há uns anos, eu não sei se te lembras, quando éramos mais novinhas, que andavam mensagens a correr, no tempo dos Nokias com botõezinhos, havia mensagens a correr que havia aí o gangue da Boca de Palhaço que andava atrás das raparigas e fazia ABCD. Não sei. Isso passou completamente ao lado. Okay. Opa! Eu vivi numa caverna. Lá está, nós já não éramos assim tão novinhas quando isto aconteceu, já devíamos ter 18 ou 19, já tínhamos saído do secundário, isto andava a correr mais as escolas secundárias, mas foi muito mediático na altura. Eu talvez mais para a frente, num outro episódio, eu falo sobre como quero falar sobre casos portugueses, quero falar um bocadinho também sobre isto. Portanto, depois de descobrir o corpo, Betty correu até à casa do vizinho mais próximo e chamou a polícia, que ao chegar ao local notou principalmente, ou seja, a coisa que mais repararam e mais foi estranha foi o facto de, apesar de terem um cadáver cortado ao meio, não havia sangue nenhum na área, o que dava a entender que que ela tivesse sido morta noutro sítio e o corpo tivesse sido deixado ali, de propósito. Estava posicionado? Estava posicionado, completamente posicionado, ou seja, estava... as duas partes do corpo, portanto a parte de baixo estava, portanto era mais ou menos do umbigo para baixo e estava com as pernas abertas, e a parte de cima do corpo
estava com os braços por cima da cabeça, a fazer um ângulo de 45 graus, portanto estava assim mesmo com os braços todos para cima. Os intestinos tinham sido removidos de dentro do corpo. E estava no local? Tinham sido postos por baixo das nádegas do cadáver. Tens ideia a parte de cima em relação à parte de baixo onde é que estava? Elas estavam a 30 centímetros de distância, ou seja, ela nem tinha sido posta direita, ou seja, as pernas estavam assim um bocadinho mais num ângulo diferente do torso, mas estavam, ou seja, é quase como se literalmente tivessem deitado ali o corpo, puxado assim para o afastar e tivessem deixado e posto os braços por cima da cabeça. O corpo tinha claramente sido cortado com precisão cirúrgica, todas as incisões, todos os cortes estavam limpos e direitos. O corpo tinha sido meticulosamente lavado e limpo para não haver qualquer tipo de provas e estava coberto de pequenas lacerações e em certas partes parecia que havia pedaços de pele que tinham sido cortados fora, ou seja, havia literalmente, parece que alguém tinha estado com uma faquinha a fazer, tipo, imagina, tirar um quadradinho de pele daqui e sem ir muito fundo, literalmente tirar só a pele, em várias zonas do corpo. Se não estou enganada, um dos mamilos dela tinha sido completamente cortado fora e a sua região púbica estava cortada, ou seja, parece que alguém tinha pegado uma faca e feito cortes aleatórios, assim só por cima. Isto, claro que a polícia era uma coisa que nunca tinha sido vista antes assim naquela magnitude. E ia perguntar já agora, as duas partes correspondiam à mesma vítima? Sim, sim. Eram as duas partes do mesmo corpo. Portanto, lá está, depois de levarem o corpo exatamente para a morgue e fazerem os testes necessários, através das impressões digitais descobriram que a vítima se chamava Elizabeth Short. E agora vou-te falar um bocadinho sobre a Elizabeth Short. Ela nasceu em julho de 1924 em Hyde Park, em Massachusetts. Era a terceira de 5 filhas de Cleo e Phoebe Short. Não se sabe muito sobre a infância dela, exceto que o seu pai construía campos de minigolf até ao crash da Bolsa em 1929, que fez com que a família perdesse tudo e entrasse na bancarrota. Em 1930, portanto, uns meses depois, o carro de Cleo, do pai, foi encontrado abandonado na ponte de Charlestown e foi especulado que ele se tinha suicidado atirando-se para o Charles River. Acreditando que o marido tinha morrido, Phoebe mudou-se com as 5 filhas para um apartamento mais pequeno, enquanto trabalhava como bibliotecária para sustentar as filhas. 12 anos depois disto, em 1942, Phoebe recebe uma carta de Cleo a pedir desculpa por ter desaparecido, a revelar que estava vivo e que estava a viver na Califórnia. Filho da puta. Exato. Desculpa. Não, exato. Ganda besta, não é? Ele desapareceu o quê? Com 6 anos? Mandou a carta a quem? Esta filha ou a mulher? Não, à mulher. Filho da puta mesmo, porra. Deixou a mulher sozinha com 5 filhas. 5 filhas, exato. Numa altura em que as mulheres ainda dependiam muito dos maridos e recebiam bué pouco. Foda-se. A questão é, esta coisa dos suicídios foi muito comum na altura do crash da Bolsa, ou seja, houve pessoas que perderam tudo e às vezes em vez de ter de enfrentar a vida sem dinheiro nenhum, houve muita gente que decidiu suicidar-se. E este Cleo deve ter visto isso e pensar, se eu fingir, eles vão acreditar, não é? Porque posso fazer muita gente está a fazer. Exato. Entretanto, as filhas souberam disto? Souberam. Que ele estava vivo? Tanto souberam que em dezembro de 42, Elizabeth decidiu ir viver com o pai para a Califórnia. Já era especulado nesta altura, ela tinha grandes sonhos de se tornar uma estrela de Hollywood e então pensou onde melhor que a Califórnia para conseguir se ingrar nesse meio. Também era bom para ela porque eu acredito que isso também tenha vindo a ser um fator para a decisão dela, que ela tinha problemas de bronquite e asma e onde elas viviam em Boston, ao pé de Boston, era muito, muito, muito frio. E já ao longo da infância dela, muitas vezes a mãe dela mandava para a Flórida, para a casa de uns familiares, durante os meses de inverno, para ajudar com a respiração dela e para ela ir para climas mais quentes. E o pai estar na Califórnia também pode ter sido um fator de decisão para ela querer ter com ele. No entanto,
ela acabou por sair da casa do pai, acho que nem 3 semanas depois, por haver muitas discussões entre eles. O pai acusava a Elizabeth de não ajudar em casa e de viver às custas dele. Mas aquilo que se crê, ou uma das teorias, é que quando ele a convidou para ir lá para casa, ele vinha com a ideia de que ela ia ser uma pequena dona de casa, ou seja, ia cozinhar para ele, ia limpar-lhe a casa, ia não fazer nada da vida, estar ali só a tratar dele. Não era isso que ela queria trabalhar e queria sair, não é? E queria fazer a vida dela, e então havia muitas discussões entre eles e ela acabou por sair. Ela depois foi viver com algumas amigas para o Camp Cook, que era uma base militar, onde ela trabalhou durante 9 meses, lá numa lojinha, acho que as bases militares e isso têm umas lojas de conveniência onde vendem roupa. Sim. E ela vivia e trabalhava na base? Na base, exatamente. Portanto, ela esteve lá 9 meses. Depois, em 43, ela decidiu mudar-se para Santa Bárbara, que é outro sítio na Califórnia, mas foi presa em setembro por estar a consumir álcool sendo menor. Portanto, na altura... Espera aí, 43? Sim. Estás a fazer as contas? Ainda tinha aos 19, sim. Estás a fazer... Lá é 20, pois lá é só aos 21. 21. Exato. Yeah. Portanto, por consumir álcool. Wow. Lá está, a polícia acabou por ter... Eram tempos diferentes. Exato, completamente. Atenção, completamente. Hoje em dia, tu vês miúdos com 14 anos a consumir álcool abertamente na rua. A fazer Portanto, 30... Exato. Não vamos por aí, não é? Desculpa, senhora professora. Tu vês em primeira mão, não é? Vamos fingir que não. Portanto, as autoridades, ela deve ter, a polícia teve alguma pena dela e em vez de aprender ou em vez de lhe dar alguma Processar pena, a coisa toda. exato, mandaram-na só de volta para a casa da mãe em Massachusetts. Mas ficaram com o registro dela? Sim, ficaram com o registro dela, tanto que algumas das fotografias que tu encontras na net é mesmo aquela fotografia que tiram quando tu és processada de frente e de lado e não sei o quê. É uma das fotografias... Aquelas que vemos nos filmes, exato, não por experiência própria, né? Não, e é graças por acaso, ela era uma mulher muito bonita, muito, muito bonita. Ela tinha olhos verdes claros, tinha uma pele muito branquinha, muito, muito lisinha. Ela pintou o cabelo de preto para ser mais escuro, para contrastar com a pele. Era uma mulher muito bonita e também acho que isso pode ter tido alguma influência na polícia também não a processar, tipo aquela jovem, coisa de com vontade de ser atriz. bonita, exato, vai para Hollywood, vamos dar-lhe uma bebê e vamos mandá-la para a casa da mãe. Só que ela, entretanto, depois de muito pouco tempo de volta em Massachusetts, decidiu ir para a Flórida, então onde tinha vivido com os amigos dos pais, e foi lá que ela conheceu o Major Matthew Michael Gordon, um oficial da Força Aérea que estava a treinar na Flórida para uma missão na Ásia. Mais tarde, portanto, eles começaram a namorar, da maneira como se namorava em 1943, por carta e por aí fora, e ela também estava a corresponder por carta com a mãe dele, tornaram-se muito próximos. Ele, entretanto, escreveu-lhe a pedir casamento e ela aceitou. Infelizmente, ele morreu num desastre de avião em agosto de 45, menos de uma semana antes do Japão se render e a guerra acabar. Acho que, se não estou enganada, no dia antes dele voltar para casa. Portanto, ela recebeu uma carta da mãe dele, um telegrama a informá-la disto, e claro que ficou muito abaixo, não é? E ela decidiu também, então, aí sair da Flórida e voltar para a Califórnia. E ela voltou, se não estou enganada, em julho de 46, portanto, um ano depois da morte de Matthew. E ela então arranjou um trabalho como empregada de mesa, enquanto continuava a sua tentativa de ser. Ela tentou ser modelo, tentou ser atriz, mas lá está, na altura havia 500 raparigas com o mesmo aspecto que ela e era muito difícil entrar no mundo do cinema, mas ela estava disposta a tentar, exato. Entretanto, ela foi até São Diego, acho que ter com uns amigos, e lá
conheceu, porque ela estava numa paragem de autocarro, e houve um senhor, um rapaz que ele tinha acho que 25 anos, que a viu na paragem de autocarro e perguntou se ela queria boleia. Ela começou por ignorá-lo, mas ele depois insistiu, tipo, mas não te preocupes, eu não estou aqui para te magoar, estou só a perguntar se queres boleia, por aí fora. Claro. Exato. Mas pronto, ela acabou por aceitar e eles tiveram, apesar de ele ser casado, eles tiveram um pequeno romance. No entanto, ele diz que eles nunca houve nada físico entre eles. Portanto, na altura, não é? Naquele... Só emocional, platónico. Sim, e lá está, naquela altura Okay. também o namorar naquela altura não era como é agora, quer dizer, levavas alguém a jantar e conversavam quase à distância e não sei o quê, não havia muito... Toques. Quase. Entretanto, eles voltaram de San Diego e no dia 9... Espera, ela com o homem casado? Ela com o homem casado. Voltaram então, porque... Era o caso? Mais ou menos, eles tiveram lá o casozinho, não é? Supostamente o dia antes de voltarem para Los Angeles, eles até dormiram no mesmo quarto, mas em sítios separados, diz ele, isto é tudo o que ele diz, não é? Em sítios separados, para no dia a seguir, então, ele dar-lhe boleia de volta para Los Angeles. E ele diz... E durante este tempo todo ele esteve separado da mulher ou estava numa viagem? Ele era vendedor ambulante, se não estou enganado. Claro. Não era bem ambulante, era vendedor de qualquer coisa. E pronto, ele veio, deixou-a no Biltmore Hotel, porque supostamente Elizabeth ia apanhar um autocarro até Berkeley, onde vivia a irmã. Isto porque lá está, ela nunca tinha muito dinheiro para alugar casas e para estar em algum sítio durante muito tempo. E ela, lá está, passava uma semana ou duas em casa de um amigo, depois uma semana ou duas em casa de outra amiga e por aí fora, mas acabava sempre por estender um bocadinho a sua... ou abusar um bocadinho da boa vontade das pessoas e às vezes... Portanto, ela estava sempre a saltar de casa em casa. E houve uma altura então que ela tinha... E estava a ir para a casa da irmã agora. Exato, que ela vivia em Berkeley. Este homem, portanto, ele chama-se Robert Red era uma alcunha, Manley, crê-se que ele tenha sido uma pessoa a vê-la viva no dia 9 de janeiro. Quando a deixou no hotel? Deixou no hotel, exatamente, quando ela supostamente ia ter com a irmã, no dia 9. Portanto, de 9 a 15, quando ela foi descoberta, não se sabe o que é que aconteceu. Portanto, lá está, ele foi uma pessoa a vê-la, até à descoberta do corpo no dia 15. Depois de identificarem o corpo como pertencente a Elizabeth, a polícia dirigiu-se à casa de Cleo, do pai, para o informar da morte da filha. Este apareceu bêbado à porta e afirmou que não queria saber se a filha estava viva ou morta e recusou-se a ir fazer o reconhecimento do corpo. Portanto, seja qual for a discussão que eles tiveram antes dela se ir embora, foi mau o suficiente para ele depois ter esta atitude. Não, bem, já foi um pai que as abandonou, não é? Exato. Quando eram bebés, por isso acho que não era preciso grande coisa só para não mostrar interesse, mais uma vez. Ele achasse, não sei se era bêbado só nesse dia ou se era um alcoólico constante. Por isso. Não tinha que ser uma grande discussão, pelos vistos. Sorry. Não, bastava ela não fazer aquilo que ele queria e já era... então, ter opinião própria, vontade própria. Vou-te deserdar e tal. Assumo eu. Que é isso que ele tenha dito. Entretanto, no meio disto tudo, e este pedaço da história enerva-me solenemente e deixa-me tão irritada, mas já vais perceber. Um jornalista do Los Angeles Examiner, descobrindo a identidade da vítima, contactou Phoebe, portanto a mãe dela, em Boston, para onde elas se tinham mudado, e disse-lhe que Elizabeth tinha ganho um concurso de beleza e que precisavam de lhe fazer algumas perguntas pessoais sobre ela. E só depois de conseguirem toda a informação que queriam é que lhe disseram que a filha tinha morrido. Filho da puta, né? Há bastantes esta história, não é? Já é o segundo. Mas pronto, nós realmente. Já o episódio anterior falámos sobre os mídia nos Estados Unidos, não é? Os jornalistas abutres nos Estados Unidos e claramente não é uma coisa só de agora, é uma coisa que... Sim, sacou toda a informação que podia e depois, olha, por acaso, a menina está morta. Exato. Já agora! Deixa-me cá registar a vossa reação, não é? É tipo, muito obrigada por ter respondido às minhas perguntas, então vou-me embora. Pois é, antes que me esqueça, a sua filha morreu, tipo...
Não sei como é que há quem tenha... E como é que ele chegou à mãe ou à família antes da polícia, não é? Se o Isso, pai não identificava o corpo da exato, miúda, deve ter sido a polícia através do tinha que ir nome, buscar. bastou saberem que era a Elizabeth Short, devem ter feito alguma Ok, investigação ok. e chegaram lá. Pronto, depois de saber disto, não é? Coitada, a mãe compra um bilhete para Los Angeles imediatamente para reconhecer o corpo da filha e para seguir o progresso da investigação. Os mídia, no entanto, naquela altura era muito comum dar alcunhas a estes casos, não é? Era comum dar alcunhas a vítimas, dar alcunhas a assassinos, e então a alcunha que lhe foi dada foi a de Black Dahlia, porque ela usava muito frequentemente a roupa preta, tinha o cabelo também pintado de preto, costumava usar uma grande flor no cabelo, e um dos filmes mais populares na altura chamava-se Blue Dahlia, e então houve alguém muito preguiçoso que disse: este filme chama-se Blue Dahlia, ela vestia-se de preto, Black Dahlia pode ser. Deve ter sido assim alguma coisa um bocado... Foi um estagiário, lá está, um estagiáriozinho preguiçoso que disse: Black Dahlia tá bom. E pronto, e ela ficou conhecida, e até aos dias de hoje o nome Black Dahlia, onde quer que fales nos Estados Unidos, sabem logo de quem é que é e o que é de que é. preto. Exato. E porque flor, ok, tá bom. Exato. Portanto, a autópsia revelou que ela morreu de hemorragia e choque, que foram encontradas marcas de ligaduras nas pernas, pulsos, pescoço e coxas, o que sugere que ela possa ter sido amarrada e torturada. E que os cortes na sua boca, portanto, as grandes lacerações na boca, tinham sido feitos quando ela ainda estava viva, mas que ela tinha sido cortada a meio já depois de morta. Foi notado que todos os cortes eram direitos, o que sugere que o assassino tinha uma precisão cirúrgica, e foi notado também que Elizabeth tinha sido alvo de várias pancadas fortes na cabeça, o que para muitos foi a causa de morte, foi o choque e hemorragias internas por ela ter sido torturada e espancada. Mas a tortura, além das marcas da ligadura e dos cortes na boca, ainda com ela viva, tens as pancadas na cabeça. E tens então esses também foram feitos ainda viva. Foram, isso é que... Aquelas recortes de pele e tudo mais com ela ainda viva? Não sei. Isso não sei. E lá está, não se sabe exatamente qual é que foi a causa da morte específica. Ela morreu de hemorragia e choque. O choque pode ter sido, lá está, por levar uma pancada muito forte, ter tido uma hemorragia cerebral e ter morrido daí, mas que ela efetivamente foi cortada depois já depois de morta. Entretanto, 9 dias depois da descoberta do corpo de Elizabeth, um envelope foi enviado para o jornal Los Angeles Examiner, que é o mesmo jornal onde trabalhava outro jornalista estúpido, endereçado usando recortes de pósteres de filmes e por aí fora, e de jornais e revistas, que dizia, portanto, na parte da frente, dizia para o Los Angeles Examiner: aqui estão os pertences da Dahlia, irá seguir uma carta há de seguir este envelope. Dentro do envelope estava o cartão de segurança social dela, a sua certidão de nascimento, algumas fotografias e o seu livro de endereços de moradas, não é? Com algumas é o tipo de coisa que as pessoas levam consigo? A certidão de nascimento? Tendo em conta que ela não tinha uma casa própria, não é? Que ela andava a saltitar de sítio em sítio, eu acredito. Ok, então talvez quando outra deixou à porta do hotel ela tivesse uma mala grande com os seus principais pertences, é isso? Há uma mala pequenina, porque ela pode, lá está, ela pode ter... não, estou a dizer quando estava a caminho de ir viver para a casa da irmã, talvez. Mas ok, está bom. Pois, não sei, por acaso não foi referenciado malas ou pertences grandes, falaram destes pertences, até porque lá está, antigamente nesta altura as coisas não eram informatizadas como é hoje em dia, tu hoje em dia tinhas de andar com estas coisas contigo porque tinha de ser. Portanto, o livro de endereços estava com algumas páginas rasgadas e as impressões digitais tinham sido apagadas com gasolina. Como é que isso se faz? Eu não faço ideia. E muitas cartas tinham sido enviadas para a polícia depois disso, mas como já não eram recortes, eram escritos à mão, nunca foi provado que fossem mesmo do assassino, porque ele não deu mais provas, não apresentou mais nada que provasse que fosse mesmo o assassino de Elizabeth. A primeira pessoa a ser considerada como suspeita foi o amigo dela, portanto o Robert Manley,
porque lá está, ele tinha sido tecnicamente a última pessoa a vê-la viva, mas foi comprovado que ele já tinha voltado para San Diego ainda antes do corpo dela ter sido deixado no descampado, e ele passou a 2 testes do polígrafo, portanto foi considerado que não tinha sido ele. No entanto, uns anos mais tarde, ele acabou por ser internado pela mulher num hospital psiquiátrico porque ele estava sob muita pressão e escrutínio às mãos dos mídia, às mãos das pessoas que diziam que... Os idiotas do costume, não é? Também, e depois havia muita gente que dizia que acreditava que ele era culpado na mesma, apesar de haver provas que não era, e por aí fora, pronto. O segundo suspeito chamava-se Joseph Dumais. Ele alegou ter estado bêbado com a Elizabeth em São Francisco, uns dias antes do corpo ser encontrado. Quando lhe perguntaram se ele tinha morto a Elizabeth, ele respondeu que sim. Mas, mais tarde, veio a ser descoberto que ele tinha estado na sua base militar no dia da morte de Elizabeth. A razão pela qual ele confessou, só ele o saberá. Ou seja, sou mais um idiota. Exatamente. Sabes que houve 60 pessoas que ligaram para a polícia e para os jornais a dizer que tinham sido eles a matar a Black Dahlia. Sempre que há estes casos... Esta necessidade de reconhecimento é tão... Sempre que há estes casos, há sempre pessoas que dizem fui eu, e depois quando vêm fazer perguntas... não conseguem... Exato. Dar os detalhes todos e coisas todas. Ele decidiu ganhar decidiu ter os seus 15 minutos de fama confessando a um crime que não cometeu. E infelizmente há uma coisa muito comum nestes casos. Há sempre um que quer dizer, olhem para mim, pronto. O último suspeito e o mais provável chamava-se George Hodel, um médico muito rico que vivia na zona de Los Angeles e que várias testemunhas afirmaram tê-lo visto com Elizabeth várias vezes e quando reconheceram a fotografia dela nos jornais. A razão pela qual também ele é considerado um suspeito, aliás, há várias razões, mas a própria vida dele, a própria história dele é suspeita por si só, porque os próprios filhos revelaram que o pai tinha uma divisão da casa secreta em que ninguém podia lá entrar e a sua filha Tamar acusou de abusar sexualmente dela e de a engravidar e de tentar fazer um aborto daqueles abortos ilegais. Às 3 pancadas. Mas ele era médico, certo? Ele era médico, mas mesmo assim o aborto não foi bem sucedido. O bebê acabou por nascer e foi dado para adoção. Acho que o bebê foi para o estado de Nevada e só descobriu a sua árvore genealógica uns anos mais tarde. Ele foi julgado por causa destas acusações contra a filha, mas acabou por ser absolvido das acusações quando testemunhas mudaram a sua história ou alegaram que a filha estaria a mentir. O que pode ter sido motivado pelo facto de George ser o ganha-pão da família e sustentar muitos membros da família, e ele pode ter feito pressão e pode ter ameaçado que deixava de lhes dar dinheiro ou deixava de os alimentar se eles testemunhassem em favor da filha, e então isto pode ter levado a que eles mudassem os seus testemunhos. E na altura ainda não havia teste de ADN, né? Então, ainda não. Não, quando ele foi considerado suspeito de Elizabeth, portanto eles puseram uns bugs na sua casa e escutaram as suas conversas durante um tempo e houve, ou seja, essas cassetes ou essas chamadas em si ao longo dos anos desapareceram, mas existem, as transcrições das chamadas existem. Houve durante uma dessas vezes em que depois estava a ouvir, pareceu ouvir uma mulher a gritar 2 vezes lá ao fundo. No entanto, quando a polícia lá foi verificar, não havia nada fora do sítio, nada que... Mas já sabiam que existia um quarto secreto? Não, isso acho que veio à luz mais tarde e já te vou explicar porque é que veio à luz mais tarde. Okay. Portanto, depois da polícia se ir embora, houve outra chamada gravada em que ele diz, supondo que fui eu que matei a Black Dahlia, eles nunca iriam ser capazes de o provar. E depois há mais aqui no meio, há mais coisas ditas aqui no meio, e ele depois diz, já não podem falar com a minha secretária porque ela morreu. A secretária dele tinha morrido 2 anos antes, não estou enganada, de uma overdose, mas há quem suspeite... Era uma mulher jovem também? Não sei a idade dela. Okay. Mas suspeita-se que tenha sido ele a matá-la porque ela sabia muito sobre as suas atividades ilícitas e ilegais. Sabia que ela subornava a polícia, aliás, para que eles o deixassem passar com muita coisa, nomeadamente porque ele também fazia abortos ilegais, apesar de lá estar.
o que ele tentou fazer à filha não correu bem, mas ele muitas vezes fazia... Desculpa, já agora, ele era médico, qual era a especialidade dele? Portanto, a sua especialidade era doenças sexualmente transmissíveis. Ele tinha também estudado para ser cirurgião, mas acho que acabou por nunca seguir essa vertente, e o que também ajudou a solidificar A teoria de que era ele como o culpado. suspeito, exatamente. Ele, portanto, ele subornava a polícia para que eles virassem um bocadinho a cara às suas atividades ilegais, como os abortos ilegais que ele fazia. E lá está, com o passar do tempo, as provas do caso ligado à Elizabeth acabaram por desaparecer, assim como os bugs físicos, ficaram só as transcrições. Quando finalmente foram angariadas provas suficientes para o prender, em 1950, ele já tinha fugido para as Filipinas. Aliás, ele tinha-se mudado para as Filipinas. Há quem diga que ele se mudou para as Filipinas, há quem diga que ele fugiu, há quem diga que ele por isso simplesmente mudou-se só para lá, por alguma razão. Mas uma das coisas interessantes é que em 1967 foi nas Filipinas, em Manila, foi encontrado o corpo de uma mulher também que tinha sido cortado ao meio, colocado num terreno abandonado. Também com marcas de tortura e aquele sorriso rasgado? Não sei. O que dizem literalmente é só tinha sido cortado ao Mesmo meio, assim, tinha em sido... 77 passou muito tempo. Sim, não há provas que tenha sido ele. Sim. É só suspeito porque ele vivia para aí quase 1 quilómetro só do sítio onde ela foi encontrada. Muitos anos depois, já o George Hodel tinha morrido, o seu filho Steve, que na sua juventude tinha tornado um detetive de homicídios na LAPD, depois de se reformar, ele começou a olhar mais para dentro do caso de Elizabeth e ficou convencido que o seu pai era culpado na morte dela. Portanto, ele é a pessoa mais vocal no facto de estar completamente convencido que foi o seu pai que matou a Elizabeth. Portanto, ele apresenta, lá está, argumentos bastante convincentes. Lá está, além de o facto do George ser um médico altamente inteligente que estudou cirurgia, seria capaz de fazer as mutilações e cortar o corpo da maneira como tinha sido cortado. Ele encontrou fotografias em casa do pai de uma mulher que parecia muito Elizabeth e ele estava convencido também que a caligrafia do pai era muito parecida com a caligrafia que tinha sido mandada, das cartas que tinham sido mandadas para a polícia depois da morte de Elizabeth. Entretanto, houve testes feitos por especialistas às fotografias para comparar com as fotografias que havia de Elizabeth e também houve testes de experts de caligrafia para comparar as duas letras, não é? Para ver se eram parecidas, só que ambos os testes foram inconclusivos. Portanto, apesar de haver parecenças, não há a possibilidade de dizer a 100% que esta rapariga nas fotografias era Elizabeth e que a letra do pai era igual à letra das cartas. Há alguma descrição do que é que se via nas fotografias? Se era uma mulher nua ou se era uma mulher amordaçada, acorrentada, alguma coisa? Não, fotografias normais. Então, porque é que o filho achou que eram relevantes? Só por causa da parecença? Sim, porque mostrava, lá está, já se sabia que eles se conheciam, mas mostrava, lá está, provava que eles se conheciam a 100%. Ok, mas ficou inconclusivo que era a mulher, a vítima? Lá está, houve um expert que disse que havia 85% de possibilidade de ser, mas não era possível confirmar a 100%. O ângulo era diferente, ou seja, era um ângulo difícil de ver, ela estava assim meio de lado, a fotografia tirada dos ombros para cima, ela parece realmente estar despida porque não se vê nada dos ombros, mas se ela tivesse aquelas coisas, ela podia ter qualquer coisa vestida que não se visse, mas ela parecia estar nua. O cabelo era assim preto como o da Elizabeth, usava um batom também escuro como o dela e tinha uma flor no cabelo como ela costumava usar, mas é difícil perceber se era mesmo ela ou não. Ok. Desculpa, já agora, tu disseste que várias testemunhas disseram que eles conheciam. Alguma coisa do contexto? Porque este George Hodel era, além de ser, lá está, era muito rico e fazia festas na sua casa, onde convidava celebridades e pessoas conhecidas, e a Elizabeth foi vista nessas festas e foi vista com ele. Ok. Portanto, há aí também a crença de que eles se conheciam e depois
daí o filho estar convencido que estas fotos provavam que eles realmente se conheciam. O filho, tanto, o Steve, também acreditava que o pai tinha morto mais mulheres, também porque 3 semanas depois da morte de Elizabeth, houve um corpo que foi encontrado, também numa pose estranha, o corpo de uma rapariga chamada Jean French. Também foi encontrado num terreno abandonado, com sinais de ter também levado fortes golpes na cabeça, e tinha as iniciais BD marcadas a batom na barriga, sugerindo que podia haver uma ligação ao caso da Black Dahlia. Portanto, BD, Black Dahlia. E depois de analisada a caligrafia, parecia ser compatível com a de George também. Também havia provas que, ou Steve acreditava, e acho que tinha provas de que o pai, no dia em que Elizabeth desapareceu, ou que foi vista pela última vez, ele tinha encomendado sacos de cimento, e no local do crime, portanto, no local em que o corpo foi encontrado, havia muitos sacos vazios de cimento espalhados pela área, mas também aquilo era um terreno descampado, não é? Portanto, é para lá para onde mandam lixo. Mas o que é que ele faria com o cimento, não é? O que ele faria com o cimento não se sabe, mas a teoria é que os sacos tivessem sido usados, porque agora é que são de papel, antigamente os sacos de cimento acho que não eram de papel, e os sacos podem ter sido usados como maneira de transportar o corpo. É isso que se acredita. O carro que George conduzia também era muito similar ao carro que algumas testemunhas oculares tinham dito que tinham visto na manhã em que o corpo de Elizabeth foi descoberto. Foram também encontradas parecenças entre a maneira em como o corpo de Elizabeth tinha sido pousado e obras de um artista surrealista que era amigo de George, chamado Man Ray. Ele era fotógrafo surrealista e há uma fotografia dele que está numa posição muito parecida com a maneira como a que Elizabeth foi pousada. Em 2012, o Steve, portanto o filho, regressou à sua casa de infância, portanto, onde o pai tinha vivido entre 45 e 50, que era a famosa Southern House, que foi desenhada pelo Lloyd Wright, que era filho do Frank Lloyd Wright, que era um arquiteto super conhecido americano. E com a ajuda de cães foi descoberta a presença de decomposição na propriedade. Agora, isto não prova a presença de corpos, não prova que alguém morreu ali. Foi feita uma investigação extra, não? Sim, mas de 45 a 2012... Okay. Então, não encontraram nenhum corpo enterrado ou preso na propriedade? Não, até porque a propriedade hoje em dia já como é uma casa arquitetónica tão importante, é propriedade do Estado e é quase que tipo... Património, exatamente, portanto também não vão andar ali a escavar por baixo, mas a questão é, a presença de decomposição pode não querer provar nada, pode ser uma coisa que foi levada para ali com o vento, ou foi levada ali com a chuva, ou passaram-se 50 anos, não é? Quer dizer, é muito difícil saber bem o que é que realmente pode ter sido. Mas isto na cabeça do Steve veio reforçar a ideia de que o pai podia ter assassinado mais mulheres ainda, além de Elizabeth e da Jean French. Portanto, o Steve escreveu vários livros já sobre este tema, onde ele escreve as razões pelas quais está convencido que o pai matou a Elizabeth. Portanto, até aos dias de hoje, o assassínio de Elizabeth Short continua por resolver, embora a crença popular é que tenha mesmo sido George e que as suas ligações corruptas à LAPD o tenham ajudado a safar-se com o crime e a atrasar a investigação e a fazer desaparecer provas e tudo isso. O assassino de Elizabeth pode nunca vir a ser descoberto a 100%, mas o caso de Black Dahlia continua a ser um dos mais intrigantes e misteriosos de sempre. Agora que eu já te expus este caso, eu sei que tens 1 milhão de perguntas. Força. Tu estavas-me a dizer da autópsia. Não foi possível estimar melhor o dia da morte dela? Lá está, ela desapareceu dia 9, só foi descoberta 15? Sim. Em que altura é que foi lá posto? Não, a data oficial de morte dela, lá está, a data oficial de morte foi no dia 15. Okay, mas isso é da descoberta do corpo. Exato, a questão é, na altura as autópsias eram muito limitadas, não é? Não conseguias saber exatamente em que dia que a pessoa morreu. Sabes que ela morreu em alguma altura entre dia 9 e dia 15. Ok, e sabes de certeza que no dia 14 o corpo não estava lá? Não, porque era uma zona onde até passavam bastantes pessoas.
Portanto, lá está, era uma área em que as pessoas que viviam naquela zona tinham de atravessar para chegar à cidade principal de Los Angeles, à grande área, portanto era muito provável que não tivesse. Ou a questão é, pode ter sido lá deixado na noite anterior, mas já foi encontrada naquela manhã, não é? Normal, mas lá está, se estivesse há 6 dias ali, já não, isso era impossível, evidenciaria alguma impossível. decomposição. Sim. Não. O corpo estava demasiado bem Ainda conservado preservado. para ter sido morto há muito tempo. Então, lá está, possivelmente ficou estes 6, 5 dias preso, algures, a sofrer a tal tortura que tu comentaste. Isto não parece ser só algo que aconteceu de uma só vez. Não parece que fosse exatamente uma raiva dirigida ou um ódio dirigido a esta única pessoa, porque acho que ele não a conhecia assim há tanto tempo. Não sei que relação é que ele, caso fosse este médico, não sei que relação é que teve com as 5 mulheres de quem teve filhos. Não sei se esta foi a única filha dele, a única que ele violou. Gostava de ter mais informação daí, mas se o filho escreveu vários livros, não sei se fala disso, porque seria importante ver a relação deste homem com mulheres vivas e mulheres que estão dependentes dele. Mas é uma pessoa com muitos contactos, consegue fazer com que a coisa toda desapareça, não é? Pois, é isso. A crença é mesmo essa, que ele era um homem com influência e dinheiro, portanto... Agora, não sei se isto foi só a intenção de provocar dor ou também o explorar a sua própria perversão. Tipo, o que é que será que acontece se eu fizer este corte? O que é que será que acontece? Qual será a reação? E claro, zero de empatia com a vítima, né? Mas talvez um bocadinho de ambos, não é? Parece-me uma enorme experiência. Pergunta, se não fosse uma pessoa com experiência cirúrgica ou médico, mas estivesse a usar um bisturi, os cortes seriam igualmente limpos? Não. Fala direito? Não. Porque as pessoas que não estão habituadas a cortar e não têm o treino de cirurgião e de cirurgia hesitam e têm de cortar mais do que uma vez e não sabem a pressão que têm de aplicar e, portanto, os cortes não seriam tão direitos. Só alguém mesmo com mãos de cirurgião e com a experiência que conseguia fazer cortes mesmo a direito e consistentes, não é? Ok, então sim, médico, pronto. Pergunto-me se esta Black Dahlia foi um escape contra uma outra pessoa, uma outra mulher, numa posição de poder com quem ele não pudesse exercer qualquer tipo de retaliação. Mas pronto, e tudo isto são só suposições. Não sei se isto é tanta parte da crueldade como só um zero empatia e fazer uma experiência de o que é possível fazer ao corpo humano com ele ainda vivo. Pois. E lá está, e destruir o corpo da mulher enquanto mulher, aquela parte do mamilo também. Porque, tecnicamente, se foi o médico, ele teve acesso a cadáveres onde teve a experiência de fazer os cortes tradicionais. Sim, talvez tenha ficado com a curiosidade do que é que acontece se eu fizer isto a um corpo vivo. Pois. Pode ser só psicopatia. Isto parece muito curiosidade de experiência. Não, lá está, se os cortes são tão precisos, não me parece que tenha sido uma tortura de ódio e de um descarregar emocional do que quer que... Lá está, não é um ataque de raiva, não é um homem que se está a passar, parece-me uma coisa muito analítica e desagradável, claro. Sim. Coitada da mulher. Mas pronto, porque tu estavas a falar das marcas de ligadura, não sei se seria necessário uma ligadura no pescoço. Acho que é mais para fazer com que a vítima sentisse zero. Bem, já não teria controle nenhum, mas a capacidade de mover algumas partes do corpo dariam a pequena sensação de controlo. Mas o estar amarrado em tantos sítios do corpo talvez fosse... Talvez fosse... se for este médico com tanto poder na sua vida normal, não precisaria de tirar tanto à vítima, a não ser, lá está, que estivesse a usar a vítima como
bode expiatório de uma outra mulher forte, com poder na vida dele, com quem ele não pudesse retaliar. Mas lá está. Dava agora de ir ler os livros que o filho escreveu. A questão é, lá está, quando não se tem certeza de quem é que fez o quê e nunca se vai poder ou nunca se vai conseguir confrontar a pessoa e perguntar porquê, só se pode especular, não é? E mesmo esse confrontamento... Foi uma pobre coitada, abandonada pelo papá aos 6 anos, salvo erro. Não deverá ter tido uma vida fácil, com uma mãe apenas com emprego e 5 filhos, 5 filhas. Aos 18 anos, ok, foi perseguir o sonho, não estava a correr necessariamente bem. Depois, não sei se seria o amor da vida dela, morreu. Teve o caso com o homem casado, a saltitar de casa em casa, não é? Quem a conhecesse, antes ou depois, sabia que era talvez uma vítima fácil. Não, eu não sei se foi uma vítima fácil, se foi uma vítima de oportunidade. Não, quando eu digo uma vítima fácil, foi o andar a saltitar tanto, é possível, talvez facilitasse com que a descoberta dela, ou com que ninguém desse o alarme mais cedo. Por exemplo, eu não sei se a irmã dela estava a contar com a chegada dela ou não, em que dia, não sei se alguma vez foi dado, se ela foi dada como desaparecida. No caso anterior que tu apresentaste, horas depois de não se... Ok, a outra vítima tinha chegado a casa às 2 da manhã, nesse próprio dia já estava a polícia envolvida. Sim, certo? Mas nesta situação... Não podemos comparar 1947 com 2018, não é? Quer dizer, a questão lá está. Desculpa, se fosse uma pessoa que tinha uma vida estável em casa e não aparecesse em casa nesse dia ou no dia a seguir, alguém iria achar logo estranho e talvez tivesse contatado logo a polícia. Mais ou menos, se bem que também lá está. Ela, mesmo tivesse uma casa estável, esquecendo a mãe e as irmãs, mas imagina que ela vivia com amigos ou assim, ela podia ter dito, ou podiam ter arranjado uma maneira de, olha, escrever uma carta, olha, fui a casa não sei quem, ou fui até esta cidade. Antigamente era fácil de... Isso talvez existisse, mas lá está, ninguém ter dado pela sua ausência, lá está, pronto, parece ter uma vida pobre, coitada, tinha ainda muito potencial, talvez tivesse tornado uma boa atriz ou não, estava a tentar ainda. Isso não se sabe. E depois pronto, não sabemos se ela conhecia o homem que a apanhou ou não, é só muito fascinante porque é macabro e não se faz ideia quem terá sido. Faz-se ideia, mas não se consegue comprovar a 100%, não é? Esse é que é o problema. Já agora, desculpa, mais uma pergunta, talvez difícil. Porquê é que a polícia o foi buscar, ou queria ir buscar, quando ele já fugiu para as Filipinas? Já tinham alguma suspeita mais concreta, algum motivo? Mas aí foi o que eles foram angariando provas aqui, provas ali, por aí fora, além dos bugs e por aí fora, devem ter... E ele fugiu, deixou de pagar as suas cotas de suborno? Isso não sei. Era mesmo para saber, tendo ido para as Filipinas, já não havia forma de o apanhar, e mesmo que se tenha a certeza absoluta, vai sempre ficar um caso em aberto porque o homem está morto, não é? Exato. Ok. E a maior parte dos investigadores já morreram também e as provas desapareceram. O corpo que documentaste que apareceu, se tinha alguma semelhança com este? Tinha algumas, lá está, além de ter sido também deitado num descampado, estar o corpo despido, posicionado, ok, não estava cortado, mas lá está, nem todos os serial killers têm exatamente a mesma, têm assinaturas muito parecidas, às vezes Sim. Portanto... Eu fico curiosa, lá está, havendo tanta certeza que provavelmente é este gajo, e o filho tendo investigado a coisa e achando que o pai tem mais vítimas, porque é que o criminoso fez algumas desaparecer e porque é que expôs esta Black Dahlia e talvez a outra das Filipinas. Se calhar porque ele tinha uma visão qualquer de como é que os corpos tinham de aparecer para serem posicionados e nem todos ele conseguiu cortar igual ou conseguiu... Ou neste caso específico queria desafiar a polícia, tipo, será que me apanhas? Eles também têm às vezes um bocadinho esse ego, não é? Têm, e tanto que ele mandou as cartas, não é? De ser reconhecidos e... Sim. Ok. Interessante. Mas tipo...
Frustrante. Yeah, é frustrante, tal como tu tinhas dito ao início. Yeah. Faltam aqui detalhes, mas faltava-nos a máquina no tempo, né? Sim, lá está, é um daqueles casos que eu acho que nunca se vai saber exatamente o que é que aconteceu. Eu fiquei bem curiosa com a porcaria do quarto secreto, pá. Vai investigar. Irei. Porque lá está, é uma coisa que tem sido comentada por alto. Não Mas é foi. deixado assim no ar, tipo, tan, tan, tan. E depois até pode não ser nada, podia ser uma dispensa ou uma merda assim qualquer, mas essa coisa do quarto secreto, ficar no A ar. questão é provável que esse quarto secreto tenha sido, por exemplo, um escritório em que ele escondia as provas que subornava a polícia e que fazia os abortos ilegais e essas coisas Sim, todas, ou não ser é? só um escritório onde não deixava que os putos entrassem. Exato, Quarto mas secreto. se calhar lá está, exatamente por não ter sido descoberto nada nesse quarto secreto, é que não se fala muito do que é que continha o quarto secreto. Foi Lá está, essa expressão parece muito uma estratégia mediática de aumentar. É possível que seja uma coisa que o filho só comentou agora quando fez a pesquisa, não é? E já o quarto secreto não existe para eles investigarem, percebes? Ok, pronto. É isso. Não chatei mais. Não, pronto. É isto, basicamente. Este é o caso da Black Dahlia. Lá está, como eu já disse, aquilo que realmente aconteceu acho que nunca se vai saber. Não deixa de ser um caso muito interessante e é um caso que tem sido estudado a fundo. Lá está, há sempre quem tem muitas teorias, muitas opiniões, muitas coisas para dizer sobre isto, mas o que realmente aconteceu nunca se vai saber. Quero agradecer-te imenso por ter estado aqui comigo mais uma vez, por me ouvires, por dar as tuas opiniões tão pertinentes. E eu adoro a paixão com que tu ficas quando eu te falo disso, porque queres ir saber tudo e aquilo que eu não consegui encontrar, tu queres ir à pesquisa e descobrir e saber, porque agora vais ficar a remoer nisso e eu conheço-te tudo aqui a bocadinho, quando a gente acabar o episódio vais ver, porque precisas de saber. E eu acho que isso é ótimo. A ver se repetimos mais a tua presença aqui no podcast, porque tem sido sempre ótima. Muito obrigada mais uma vez por ter estado aqui. Foi um prazer. Para o pessoal a ver-nos em casa, quero agradecer por também terem estado aqui a ver isto connosco. Não se esqueçam mais uma vez de fazer like, subscrever e ligar as notificações para receberem o aviso de quando os vídeos forem postados. Espero que tenham gostado e até daqui a 2 semanas. Tchau!